Olá, pessoal. Eu sou a Cláudia e hoje aqui comigo é a Tatiana. Olá. E o Rafael. Olá, Somos pesquisadores das imagens e seus imaginários. E mais uma vez nós estamos aqui reunidos para apresentar o nosso podcast, cuja temporada discute Edward Hopper e o cinema. Se você está nos escutando pela primeira vez, eu aconselho que antes escute o nosso primeiro episódio, porque é nele que nós abordamos com mais atenção a produção artística do Hopper, as suas características e as relações propriamente ditas com o cinema de uma forma geral, mais abrangente. Hoje nós conversaremos sobre o filme Longe do Paraíso, de 2002, do renomado diretor Todd Haynes. Podemos considerar que, dentre os diretores abordados até aqui, esse é o mais hopperiano, pelo menos na nossa opinião, né? E cabe assim aqui ressaltar que em 2004 teve uma retrospectiva da obra do Hopper no Reino Unido e o Todd Haynes foi o curador de uma mostra de filmes que aconteceu paralelamente a essa retrospectiva, né? Logicamente, filmes inspirados em Hopper. Então, aí já dá para ver que o diretor tem uma profunda relação com esse artista. Agora eu passo para a Tati falar um pouquinho do diretor e do filme. Bueno, o Todd Haynes, então, é um diretor estadunidense, nascido em 1961, em Los Angeles, na Califórnia, e ele dirigiu 8 longa-metragens. Ele começou a carreira dele, o primeiro longa-metragem dele é do início dos anos 90, e o filme que a gente vai debater hoje, O Longe do Paraíso, foi o quarto filme que ele dirigiu. Esse filme ele foi um sucesso de crítica e público, estreou no Festival de Veneza, onde a atriz Julianne Moore ganhou o prêmio de melhor atriz. O filme foi indicado a 4 Oscars em 2003, para melhor atriz, roteiro original, direção de fotografia e trilha, mas não ganhou nenhum. Dentre os assuntos que a gente vai debater, né, relativo à questão do visual, do filme, as relações que a gente pode estabelecer com o Hopper, e também o figurino, que é um dos temas, eu gostaria de apontar para algumas parcerias do Todd Haynes, que estão muito bem representadas nesse filme, né, Longe do Paraíso. Começando com a figurinista Sandy Powell, britânica, que trabalhou com Haynes em Velvet Goldmine, Longe do Paraíso, Carol e Sem Fôlego. O diretor de fotografia, Ed Lachman, que colaborou com ele em Longe do Paraíso, Não Estou Lá, a minissérie Mildred Pierce, Carol, Sem Fôlego e O Preço da Verdade, que é o último longa dele. E, por último, vale ressaltar o papel da produtora Christine Vachon, que trabalhou com Haynes ao longo de toda a carreira dele. Esse filme que a gente vai discutir, então, de 2002, ele se passa no ano de 1957, na cidade de Hartford, Connecticut, e representa, tem aí como cenário, aquele típico subúrbio branco estadunidense do período, da década, né? E entre os personagens, a gente pode destacar aí os protagonistas, né? A Katie Whittaker, que é interpretada pela Julianne Moore, atriz que trabalhou com Haynes 3 vezes, casada com o Frank Whittaker, interpretado pelo Dennis Quaid. Temos o Raymond Deegan, que é o jardineiro, interpretado por Dennis Haysbert, a empregada Sybil, interpretada pela Viola Davis, e, por último, uma coadjuvante bastante importante, a amiga da Kathy, né, que é a Eleanor Fine, interpretada pela Patricia Clarkson. Então, aí já dá para ver que é um grande elenco, né? Na história, então, a gente tem a Kathy, casada com o Frank, representando aí esse ideal de família branca, heterossexual, de classe média, que era muito representativa desse discurso de normatividade do período, né? Então, a gente tem até numa das cenas, logo no início, ela está tirando fotos para uma revista, né, de boa sociedade, né, como a personagem diz, e ela descreve a personagem da Kathy como: você é a esposa orgulhosa de um executivo de vendas de sucesso. Você planeja festas e posa ao lado de seu marido em propagandas.
Vai ser a representação ideal, né, dessa figura de feminilidade do período. Só que logo nesse início de filme, a gente tem um rompimento dessa normalidade aí, né, que ele nos apresenta ali logo no início. A Kathy recebe um telefonema da polícia dizendo que o marido está preso e que ela precisa ir lá, né, resgatá-lo. Então, ao longo do filme, várias questões vão surgindo que vão subvertendo essa suposta normalidade da vida desse casal, que tem 2 filhos, que mora naquele subúrbio e que vai a festas, né? Enfim. Uma dessas questões é a Kathy, que se apaixona pelo seu jardineiro, que é negro. Então, a discussão racial é um tema dentro do filme. E o seu marido, que se reconhece como homossexual ao longo da trama, e é também um debate que se apresenta, né, ao longo do filme. Uma das grandes referências do filme, homenagens, a gente pode falar, é o longa do Douglas Sirk, de 55, o Tudo que o Céu Permite, em que a gente tem a personagem da Jane Wyman se apaixonando pelo seu jardineiro Rock Hudson, interpretado por Rock Hudson. Que jardineiro. Só que no caso desse filme, a gente tem mais uma discussão sobre status social. Né, lembrando, assim, eu não revi o filme para agora, mas a grande discussão é isso, né? Como ela subverte essa noção de status, como ela é cobrada para manter, né, aquela imagem. E já aí eu acho interessante uma outra questão, que é com os títulos, né? O filme do Sirk, ele já diz tudo que o céu permite, all that heavens allow. Já o do Todd Haynes já nos diz que a coisa está longe do céu, longe do paraíso, né? Far from heaven. Então já dá o tom do filme, né? Que é bastante diferente do filme de 55. Não é um tom esperançoso. Não é um tom esperançoso. Um dos autores que eu li para preparar aqui a pauta, o Michael De Angelis, ele vai dizer que o Haynes representa muito esses cenários que são familiares, que a gente reconhece muito facilmente, né? Para logo transformar esses cenários em algo estranho e até mesmo ameaçador. Então, aos poucos, o que a gente entende como normal, coeso, tem essa integridade ameaçada, né? E o Haynes vai procurar ali nesses detalhes, nessas lacunas, para discutir também essa ideia de normatividade, heteronormatividade. Então, é bem interessante. Isso são temas que aparecem ao longo da obra do Todd Haynes, né? Muitos dos personagens do Todd Haynes são mulheres, e ele tem um interesse específico, assim, sobre essa representação da feminilidade normativa em contextos conservadores, né? E contextos onde normalmente essas pessoas não teriam voz. E são filmes que partem da perspectiva dessas pessoas, mas não é só, no caso, mulheres, tem outros filmes que abordam outras questões. Então, e da vivência delas, subvertendo ou tentando subverter, porque muitas vezes ele vai nos mostrar contextos em que isso não é possível, né? Então, é um tom de desesperança. 3 das protagonistas de longas deles representam essa mulher de classe média em contextos como década de 80 e 50, que aí eu cito o filme, o segundo longa dele, O Mal do Século, também com a Julianne Moore, de 1995, O Longe do Paraíso, de 2002, e Carol, de 2015. Um livro bem legal sobre a obra do Todd Haynes, que é escrito pelo Robbie White, que ele vai dizer que o Haynes, em muitos dos filmes dele, ele vai lidar com rupturas matrimoniais. Então, dessas mulheres que habitam em ambientes hostis, desconfortáveis, e que estão questionando suas próprias identidades e questionando o entorno, as regras que elas foram submetidas e em que impactam a vida delas diretamente, né? E que, de certa forma, não deixa de ser uma temática do Hopper. Sim. Porque ele tem uma visão bem crítica quando ele representa, né, essas instituições, vamos dizer Sim, assim. E tanto que nisso ele apresenta o Haynes, tu vê muito esse isolamento dessas personagens no próprio espaço doméstico, né? Tem no Longe do Paraíso, a gente tem cenas da personagem
no canto da sala, e aquela sala enorme, né? O Mal do Século tem muito isso, né? Ele usa muito enquadramentos abertos para mostrar ela perdida no meio daqueles móveis gigantes. E eu vejo muito também que esse espaço doméstico ele usa muito como simbólico de regras sociais, né? Da opressão de regras sociais, né? E um tema que eu acho que aparece também na obra dele é essa ideia de uma reescrita da história, né? De pensar também a história a partir de outros olhares e com outros sujeitos. E nessa proposta, ele também traz referências, né, de arte, sendo Hopper uma delas, mas muito de filme, né? A gente pode chamar o Todd Haynes de um diretor cinéfilo. É verdade. E inclusive nesse filme, filme, como o Rafael já tinha comentado, aparecem várias referências, né? 3 cenas, uma dentro do cinema Exato. E 2 com a fachada, com a fachada apresentando os títulos de filmes, né? E aí o autor Robbie White ele vai dizer que existem 3 principais fontes de referência para o Haynes no Longe do Paraíso, que seriam Na Teia do Destino, de 49, do Max Oppus, O Tudo que o Céu Permite, como eu já mencionei, de 55, do Douglas Sirk, e O Medo Consome a Alma, do Fassbinder. Então, a gente tem aí 3 filmes que lidam com o impacto de regras sociais nos relacionamentos humanos, seja aí na vida doméstica, que principalmente são os 2, mas o Fassbinder traz um pouco isso. Mas o Fassbinder aí traz outras questões, né? Porque aí ele ele tem uma personagem mais velha, viúva, que vai se relacionar com um imigrante mais novo, numa Alemanha da década de 70. E os 2 primeiros filmes têm muito essa relação do espaço doméstico como uma prisão. Então, a gente vê essas costuras que são cinematográficas também. E é interessante, assim, que o próprio Fassbinder era um fã dos melodramas do Sirk, né? E tem um vídeo muito bom do Haynes conversando, botando a obra dele em diálogo com o Sirk e com o Fassbinder, né? Bom, e temos o Hopper, né? Que é muito presente. Aí que a Cláudia vai mencionar que a gente tem referências diretas e outras nem tanto, né? Visualmente e tematicamente. Eu vou dar, antes da gente engrenar na discussão, no papo, eu vou dar uma geral, assim, das ações que são possíveis de se estabelecer de pronto com a obra do Edward Hopper. Eu acho, primeiro, é importante, né, ressaltar que a nossa escolha recaiu sobre esse filme, Longe do Paraíso, e não sobre Carol, por exemplo, que também é outro filme ropperiano, né, e que provavelmente durante a conversa vai surgir, exatamente pela ambientação do Longe do Paraíso. Porque ele está ambientado, como a Tati já falou, num clássico subúrbio norte-americano da década de 50, e essa é a paisagem urbana de muitos quadros do Hopper. Ele reapresenta muito esses ambientes, sempre, né, por um viés mais crítico. E aqui, só para citar o exemplo de um quadro dele, com esse tipo de representação, é o Street Scene, Cena de Rua, de 1934, que tem exatamente esse panorama de um subúrbio clássico norte-americano. O filme Longe do Paraíso, ele inicia e termina com uma cena urbana focando na estação de trem. E aí, no caso, eu interpreto como uma referência, né, alegórica do diretor, remetendo à obra do Hopper, mais especificamente, é uma questão que nós já comentamos aqui, que são os trilhos que aparecem em muitas obras do pintor, demarcando como esses lugares como lugares de passagem, né? Então, o filme inicia e termina focado nessa estação.
Agora, é interessante porque em ambas as cenas, o diretor ele utiliza uma câmera do alto. Como a Tati nós estávamos conversando, não chega a ser uma câmera aérea, né? Não tem uma visão aérea, mas é uma câmera que te mostra de cima aquela paisagem. Inclinada, um plano inclinado e superior. Na cena inicial, né, a câmera começa no alto e ela começa a descer e vai focando na estação. E na cena final acontece o contrário, ela parte da estação e começa a se distanciar. Quando ela está saindo da estação no final, a câmera já está alta. Exatamente. Então, assim, eu acho que essas duas cenas já... Primeiro, o nexo entre elas, né, o início e final do filme, para pensar esse percurso todo como uma passagem aí, né, a passagem do casamento, a passagem do amor na vida dela, a passagem da vida, no sentido de não ter o direito de viver a sua paixão, enfim. Mas essa cena, assim começou o filme, fazia muito tempo que eu tinha assistido o filme, já não lembrava. Quando eu comecei a ver, logo me veio à mente um quadro de City, a cidade, de 1927, no qual a paisagem urbana é representada por Hopper de um ponto de vista superior. Assim, a mim parece, pelo menos, uma referência muito explícita a essa obra do Hopper. Até pela questão dos enquadramentos, como ele usa, né? Não, acho que é assim, impressionante. Nós podemos dizer que todo filme, de uma certa forma, ele faz referências ao Hopper. Que eu consegui identificar algumas cenas específicas assim que me chamaram a atenção. Eu só poderia falar uma coisa? Pode. Não, que essa questão da passagem, acho que vale trazer o Carol aí, né? Porque o Carol é outro que traz muito essa ideia dos lugares de passagem, com a diner na beira da estrada, com o hotel. E por ser assim, a gente pode chamar o Carol quase tipo um road movie, né? Que ele passa um bom tempo ali na estrada. Então também traz essa ideia, né, dos lugares de passagem, né? E ele faz citações também bem explícitas. Assim, eu diria até que o Carol é bem mais explícito isso. A temática ser um road movie. Exato. Mas é interessante, assim. Outra coisa que eu acho importante destacar é que já no início, assim, nós temos uma paisagem outonal, né? Já na abertura. E essa paisagem outonal, ela dá o tom cromático da obra fílmica. Isso aí, com certeza, depois o Rafael vai explorar, porque a palheta de cores, ela, sem dúvida, é ropperiana. Entretanto, os contrastes eles são bem mais atenuados do que nas obras do Hopper, né? A luz intensa, os fortes contrastes que caracterizam muitas das pinturas do Hopper, nós não encontramos no filme. Já no Carol, tu tem o uso de contraste. Sim, no Carol aí é mais explícita até a relação, né? Enquanto enquadramento. Nesse, não. O filme todo, o contraste está atenuado. São poucas as cenas que têm uma luz um pouco mais intensa. E os personagens se confundem na paisagem, né? É impressionante. Que é uma outra coisa que eu quero chamar a atenção, que é a semelhança na representação dos personagens femininos. Porque isso em um outro episódio, agora não vou me lembrar qual, eu falei que as mulheres ropperianas se confundem com a própria paisagem. E a Julianne Moore e as outras personagens também, mas pensando na personagem principal, também me passou essa característica de se confundir, né, com a própria paisagem. Isso é uma coisa muito ropperiana, parece que essas mulheres são tipo manequins, que estão destituídas de vida, de sentimento, né? Então, acho que faz parte até da crítica, né? Com certeza. Dele, de falar que aquele cotidiano ali vai igual, elas fazem sempre a mesma coisa. Exatamente. E até na atuação dela, né? Porque tu vê que ela perde
ela altera o tom de voz o que 2 vezes no filme, talvez, porque o normal dela é manter aquele tom ela não se permite, ela não se permite nem assim nenhum tipo de rompante, digamos. Tem só um momento, né, maior assim desse rompante, mas a atuação da Julianne Moore é uma coisa contida, reprimida. Ela tá sensacional. A Julianne Moore tá fantástica. É uma atuação. E vale dizer que no mesmo ano desse filme ela também concorreu por As Horas, interpretando uma dona de casa, também uma dos anos 50. É verdade. No mesmo ano. Mas eu acho uma coisa assim que já no início me encantou, e que aí eu vou chamar o Rafael para conversa, é o figurino e como as cores se confundem com a paisagem. Parece que tudo está combinado, tanto com as paisagens externas quanto com as cenas internas, móveis, paredes. Rafael, fala mais um pouquinho para nós. Bom, acho que antes de falar do figurino, é algo que tu já trouxe, que é a questão do cenário, né? Esse cenário outonal do Far From Heaven, ele desperta muito atenção por ser, né, aquela imagem de outono estadunidense, né, do interior dos Estados Unidos, essa paisagem outonal hipercromática, né, porque ela tem uma gama de tons muito ricos, ela vai emoldurar essa estética do American Way of Life, que é uma coisa que a gente já vem discutindo, né, dentro dos nossos encontros. E eu acho que existem, claro, que muitas questões subjetivas nessas escolhas estéticas do diretor e dos seus parceiros de trabalho. E a figura da Julianne Moore, ela vai, então, encarnar, né, com perfeição a esposa, a mãe, a mulher impecável, né, a mulher que é impecável aos olhos da sociedade. E uma das coisas muito importantes que a gente pode pensar é o mimetismo, né? O figurino dela, ele se mimetiza com os cenários e com as paisagens, né? Eu fui estudar de novo teoria das cores para poder pensar o filme, né? São combinações complementares, são combinações análogas, são contrastes complementares que depois em Carol fica muito claro essa escolha estética e cromática que o Todd Haynes faz junto com o seu diretor de fotografia e com a sua figurinista, que é a Sandy Powell. Então, a respeito do figurino da Cathy, né, da personagem da Julianne Moore, ela vai ser a típica figura que nós víamos nas revistas tipo Seleções, né? Exatamente. Aquela mulher com o seu vestido godê, né? E é todo um arranjo da indumentária, não é só um vestido, é a meia, é o sapato, a luva, o lenço, a cor, a própria cor da atriz, né, que a Julianne Moore é uma mulher ruiva, a Sandy Powell, que é a figurinista, ela explora as cores da Julianne Moore através da combinação das cores com o figurino. Ela ressalta aquela pele branca com aquele cabelo vermelho através dos verdes, do turquesa, né, dessas tonalidades entre verde e azul. Ao mesmo tempo, ela utiliza o vermelho e o coral em determinados momentos do filme. Então, é extremamente... O figurino é sempre psicológico, né? Aliás, o figurino é o primeiro dado psicológico de uma personagem, na maioria das representações, né? O cenário pode não dizer nada, mas a maneira como um personagem se veste já vai enunciar para quem está assistindo quem ele é, no primeiro momento. Então, a ideia de dona de casa impecável vai se somar com aquilo que está no enredo. E, realmente, é a casa impecável, o figurino, né,
todo cuidado, né? Os diferentes trajes que ela utiliza, porque vai desde a roupa do dia a dia até um traje de festa, não chega a ter nenhum vestido de gala, mas tem um traje de festa ali. No Réveillon não tem um traje de gala, aquele branco? Eu só me vem agora um vestido verde, uma tonalidade meio de verde, azul petróleo. Tá, eu lembro desse, mas no Réveillon ela tá com um vestido branco naquela cena que eles estão em Miami. Isso. Tem esse vestido também, tem no esse branco, vestido, claro. que tá ela e ele, ambos estão de branco, né? Sim. Sempre impecável. Sempre impecáveis. Então, assim, é toda aquela gama de indumentária que pessoas daquela classe social eram obrigadas a utilizar para demonstrar e para reforçar sua posição social num determinado contexto, né? Que da classe média para cima, isso era praticamente obrigatório, não só nos Estados Unidos, mas também, vamos pensar até no ponto de vista do Brasil também, né? Existia regras indumentárias, regras de moda que eram seguidas, mesmo que essas regras não fossem pautadas num livro, né, num código. Esse código ele está implícito na sociedade, na cultura que aqueles personagens estão inseridos. Agora, a questão do figurino, ela, para mim, chama muita atenção, ao mesmo tempo que a paisagem e o figurino eles vão se conjugando num cromatismo hipercuidado, né? Óbvio que aquilo é muito cuidado, aquilo é muito estudado, aquilo é muito proposital, porque ele não quer somente implicar no espectador do ponto de vista sensível no sentido do drama, da trama. Ele vai implicar com o espectador em vários pontos sensoriais, né? Isso em Carol, para mim, fica mais forte ainda, né? Em Far From Heaven, eu acho que o filme é um pouco fábula, ele é um pouco fabulesco, assim, né? Até pelo final dele, enfim, Carol já tem um outro tipo de desfecho mais romântico, apesar de ser um grande drama, tem um desfecho romântico. Mas o que me chamou muita atenção no Far From Heaven e depois assistindo Carol, reassistindo, porque Far From Heaven eu não tinha visto ainda, é essa limpidez de imagem, de fotografia de Far From Heaven. É uma imagem muito limpa, né? Sem blur, sem filtros que embaçam, sem granulidade, né? E em Carol aí a gente já tem o exato oposto, né? A gente sempre vai ter um embaçamento, né? É uma outra atmosfera. Mas essa questão do Far From Heaven é a cartela cromática do filme que é primorosa, né? São cores brilhantes, sempre, né? Ainda que existam meios tons, mas são sempre cores brilhantes. Então, é uma composição toda cheia de ocres e de vermelhos e de amarelos e de verdes, e isso, para mim, acaba se tornando uma experiência estética sensorial bastante exuberante, né? Que vai muito além do figurino, porque está tudo muito bem arranjado pelo diretor de fotografia e pela figurinista, e eu acredito que pelos atores também. Eu queria chamar a atenção, porque ontem eu fiquei prestando muita atenção no figurino do jardineiro, do personagem do jardineiro. O figurino dele era a calça era um tom de ocre, mas um tom de ocre mais um pouco mais vivo. As camisas dele, uma hora ele usa uma camisa xadreza, mas todas também dentro do ocre e um pouco do verde. Tudo mesmo, a paleta de cores não muda muito. Não, e ele, como jardineiro, com cores que mesclavam ele à própria paisagem. Na cena que eles vão naquela trilha ali, sim. né?
ele está ali, naquele ambiente, né? Eu acho que é exatamente esse ponto, o mimetismo, né? Os Exato, personagens se mimetizam ao seu fundo, ao seu cenário. Pode ser uma cena de interior, como é o caso dela. Ela tem cenas, né, tanto internas quanto externas, em diferentes ambientes. Mas no caso do jardineiro, eu vou usar um pouco do romantismo, assim, né? E fazer uma digressão. Ele é quase que um Oberon, assim, ele é quase uma figura do Sonho de uma Noite de Verão, sabe? Ele é uma entidade do jardim, ele é uma entidade daquela paisagem outonal, né? Eu acho que até porque parece ser a melhor pessoa naquele meio. provavelmente ela é uma boa pessoa, né? Não, ela sim, ela é uma boa pessoa. A mulher impecável não só no vestir, mas impecável na sua atitude, porque ela vai enfrentar. Sim, com certeza. Ela vai enfrentar 2 tabus, ou 3, né? A questão da sexualidade do marido, o divórcio, a separação, e a questão racial, né? Do romance dela com o jardineiro, que, na verdade, pelo que eu entendi, não passou, na verdade, de uma coisa um tanto quanto, né, menos carnal e muito mais sentimental. Exato. Mas é interessante que, ao mesmo tempo, o filme apresenta sutilezas, assim, do racismo dela também. Não, mas eu acho que é interessante ele apresentar isso e não idealizar a figura, sim. Sabe? Eu acho que, por exemplo, a primeira cena, ela demonstra medo, assim, não tem outra palavra. Ela tem medo dele quando ele aparece no jardim. E se fosse um homem branco, ela não reagiria daquela maneira. Então tem essa... Aí, claro, aí quando ele dá as referências... a questão do racismo estrutural, né? Eu diria que sim. Mas eu acho interessante como o filme... Mas completamente compreensível dentro daquele cenário de Estados Unidos, década de 50, né? Onde havia, né, a questão da segregação fortíssima na maioria dos estados, né, do país dos Estados Unidos. Era a discussão de 1957, de 1958, e que vai eclodir depois fortemente nos anos 60, né? Então, aquele estranhamento dela, aquele medo dela da figura do homem negro é completamente natural dentro daquele cenário ali. Mas eu acho, por exemplo, que o diretor poderia idealizar ela, e eu acho que ele, ao botar pequenas cenas assim, ele deixa de fazer isso. Né? Eu não conheço a obra do Todd Haynes assim em profundidade. Eu fui, na verdade, claro que eu já tinha visto alguns filmes dele, mas eu não vi todos. Mas ele é um diretor que eu acho que o termo é esse, ele não dora a pílula, né? Ele não açucarou. Por isso que eu disse que Far From Heaven para mim é meio fabulesco, assim. Não fabuloso. Tu acha? Não é fabuloso. Fabuloso é outra ideia, né? Mas eu acho ele meio fabulesco, assim, tipo, são vários tabus, são vários dramas, mas aquela cor toda, aquele cenário todo, aquela perfeição toda, estética, acaba, para mim, atenuando muito o que poderia ter sido muito mais cru, muito mais agressivo. Mas eu acho que tem a proposta, né, de apresentar aquele visual para a gente pensar o que está por trás dessa imagem e de que aquelas pessoas estão querendo passar, né, com suas vidas ideais. Enfim, e aí, não, mas eu só queria comentar, assim, que eu me lembrei de uma fala do Martin Scorsese, naquele documentário que ele tem, Minha Jornada Pessoal pelo Cinema Americano, que ele diz sobre o filme Amar Foi Minha Ruína, do John Stahl, de 45, que é um filme em Technicolor, que ele vai dizer que é um filme belíssimo, e aí ele diz que a beleza do filme é maculada pela perversidade da heroína. E no caso do Far From Heaven, a gente não tem perversidade da heroína, a gente tem perversidade
do humano. Interessante que o nome do filme é Leave Her to Heaven. Olha. Mas, enfim, pode ser só uma coincidência. Mas eu fiquei pensando muito nisso, em como esse ideal ele é vendido como uma imagem de perfeição, em que as mulheres completamente, né, as roupas perfeitas, tudo representa, como o Rafael falou muito bem, né, representando essa imagem que elas querem passar, enquanto que na vida pessoal, nas suas opiniões, porque o quão perverso é aquela cena quando o marido sabe que a menina negra foi agredida e que ele falou é só uma brincadeira, ele falou, né? Falou. É só uma brincadeira. Quão perverso é aquilo? E todas as coisas que ele causava para ela, ele atribuía as culpas, né, para ela, as agressões que ele cometia a ela, e todas aquelas amigas, entre aspas, né? O que é aquela amiga que não é amiga? Sabe que eu acho, claro, aí vou fazer o advogado do diabo na história, a questão do marido, né? Ele era uma pessoa tão atormentada e tão pressionada pela sociedade, né? Por manter uma imagem impecável, porque impensável para um homem, né? Para um executivo da elite ser gay na década de 1950, né? Então isso se transmuta em agressão, em violência. E aí tem um ponto que eu vou fazer com Carol, que é o seguinte, né? Quando a sexualidade dele fica aparente ali, que vai ter uma cena, né, de sexo, que não é explícita, como hoje as cenas de sexo são explícitas em vários filmes que não são pornográficos, a cena de sexo entre dois homens, geralmente ela é agressiva e violenta. Ela é apressada, ela é agressiva e violenta, não tem romance, não tem carinho, não tem afeto. Depois ele vai falar de afeto no fim. Em Carol, ao contrário, as cenas onde existe a relação sexual entre duas mulheres é praticamente uma coreografia de balé. Né? Então, eu acho que isso fica... Há esses dois pesos nos filmes, né? Ele trata das feminilidades, obviamente. Para mim, são dois filmes que falam de feminilidade, né? Mas essa figura do marido, ela representa essa masculinidade agressiva, inclusive até na própria maneira dele se relacionar fisicamente com o seu amante ali. Mas será, Rafael, eu vejo um pouco essa questão relacionada ao próprio sentimento dele quanto à homossexualidade, né? Sim. E ele não se aceitava. Tinha muito. Sim, É diferente do Carol, né? Que ela tem uma relação mais natural para ela. Né? Muito mais natural, né? Em Carol, ela já se abre, o filme já se abre declaradamente gay. Exato, sim. Ou queer, tá? Eu acho que a ideia é essa, tipo, elas já flertam de primeira. Né? A figura da Carol já é uma mulher consolidada na sua sexualidade. Ela já fez a sua abertura, ela já saiu do armário, né? Isso que ocasiona tantos problemas para ela no filme. E a questão é que aí é muito difícil comparar, né, a questão da sexualidade feminina com a masculina nesse contexto. A do homem é aquela coisa sempre muito reprimida e muito violenta e muito perto do submundo, né? Porque o homem ele tem que buscar o gueto do gueto para poder se relacionar com outro homem. E eu acho que a sexualidade feminina, no caso, né, entre duas mulheres, tem algo que se vende através da literatura, através do cinema, de que as coisas sempre são uma coreografia, assim, como se fossem duas sílfides que se encontram. Duas sílfides, adorei. Né? Eu acho que tem aí uma questão de idealização, assim, de feminilidade, uma representação aí de feminilidade, masculinidade,
e como isso se dá numa representação aí de cenas de sexo, talvez. Mas também, no caso do personagem masculino, tu tem aí ele foi educado, muito provavelmente, como... Se hoje os homens são educados para apenas sentir raiva e performar uma masculinidade que ele não os permitem sentir outra coisa, ou ser afetuosos, porque tu vê que ele não tem afeto nenhum com o filho. Sim, a relação dele com os filhos é absolutamente distanciada, fria, né? Então é com a mulher, então tem essas questões assim que eu acho que dá para pensar nesse gancho do quanto a masculinidade pouco evoluiu nesse sentido. Total. Porque aquela história ali do marido que se assume gay, ela continua acontecendo do mesmo jeito que aconteceu no filme lá que se passa em 1957. Né? Isso continua exatamente dentro do mesmo modus operandi. A questão de Carol já é diferente, né? É mais complexa ali a relação, e eu não sei, claro que isso pode acontecer, mas aquela própria estrutura de alta sociedade que o filme traz tem um pouco de idealização também, né? Ela poderia ser muito mais agredida do que ela foi, mas ela foi agredida também, né? No Carol, né? Tem a questão do psiquiatra, que isso vai aparecer nos dois, né? O tratar a homossexualidade como uma doença. Uma doença, sim. Isso. Uma coisa, Rafael, retornando à questão do figurino, eu não sei, eu posso estar enganada, posso estar sendo traída pela memória, mas eu acho que o personagem masculino, ele não é tão mimético com a paisagem. Eu acho ele bastante neutro. É isso, ele é assim, porque tu tem a personagem feminina, as amigas, tu tem o jardineiro. Sim, a roupa do jardineiro todos, é linda. É linda a roupa do jardineiro. Todos eles estão nesse jogo de mimetismo com a paisagem. Talvez não as cenas de grupo dela com as amigas é muito rica, porque elas estão todas vestidas dentro de cartelas de cores, todas combinadas, né? Tem uma cena em que elas estão praticamente todas em tonalidades de verde e de ocre, assim. Até com o carro combina. As cores dos carros combinam, fazem contrastes, e eu acho que a ideia da figurinista, talvez, aqui supondo que a Sandy Powell pensou, era realmente criar uma figura neutra, tipo, uma figura deslocada daquele cenário, porque ele vai sair daquele cenário. Exatamente. E agora, pegando o gancho, as cenas que eu relacionei com outras obras de Hopper, que fogem um pouco do padrão dessas cenas urbanas, são cenas nas quais o marido aparece, não são as cenas dela. Por exemplo, tem uma cena onde aparece o Stick House, noturna, uma cena noturna que ele sai, aí fica um plano inclinado da câmera, né? E é uma cena clássica de Hopper. Tem uma obra dele que chama New York Corner, Esquina em Nova York, de 1913, que remete muito, né? Aí, pegando o gancho New York Movie, que nós já estamos em um outro... em outro episódio, 1939, né? Que New York Movie, aquela cena do cinema vermelho, que tem a mulher encostada na parede. Exatamente. E os dois caras, que é a primeira cena que ele entra no cinema e tem um cara fumando. Aí aparece um outro e ele tá só vendo. É uma cena com tons de verde. Mas a iluminação, né? O vermelho do cinema também, né? O veludo vermelho, a coisa do estar encostado na parede é uma menção muito clara. E em Carol essa menção para mim é feita pela personagem também, né? Certas coreografias que são feitas, né? Certo trabalho corporal parece que está impresso junto com a pintura do Hopper.
né? E A uma personagem outra- sentada sozinha na mesa. Tem várias Sim, referências total. muito claras. Sim, uma outra cena que eu destacaria aqui, que é a cena no interior do bar, que remete ao Nighthawks, Que é né? um bar gay, né? Que é um bar gay, que é aquela primeira cena que ele entra no bar gay, que tem o ponto de vista que nós conversamos, né? Que lembra o balcão do filme Os Assassinos, que nós tratamos no episódio anterior. Então, tu vê, tá o Nighthawks ali também, né? Só que Então, aí o casal é gay, fantástico. né? Só que o casal é gay, São dois homens. exatamente. E tem uma coisa, o casal é gay e existe uma tensão entre eles, humana, uma troca, que não existe no Nighthawks, que o olhar dos personagens nem se cruzam, como se existisse vida naquele lugar, né? Que eu acho que por exemplo, no Carol, ele já traz esse olhar partindo da ideia do encontro e não do desencontro, né? Porque principalmente no bar gay, os olhares sempre se encontram. Né? A ideia é exatamente de que os olhares se encontrem o máximo possível até que tu encontre o olhar certo. Tá certo. Agora, teve uma cena que quando apareceu, eu digo, uau! A cena deles na piscina. Não, começou quando eles vão passar o Réveillon em Miami, já para o final do filme, e eles estão indo para a mesa e a família do senador chega. Né? Uhum. Tem que parar para esperar e tal, e o filho do senador lança um olhar para ele. Sim. Aquilo me vem na cabeça na hora, Morte em Veneza. Com certeza. Só que o Morte em Veneza, para quem está, nossos ouvintes, Morte em Veneza é um filme fantástico. Eu não tenho dados aqui, não sei se a Tatiana... Eu acho que é do Visconti, não é, Rafael? Do Visconti, 1971. Ó, o Rafael, então. Dirk Bogarde, Silvana Mangano e o Björk Andresen, que faz o Tadzio. Só que o Morte em Veneza tem um final trágico, que no caso do Longe do Paraíso, não, porque eles acabam juntos. Que, apesar de tudo, o único que consegue viver uma vida minimamente feliz é o homem branco, né? Então a gente tem ali a mulher sendo devolvida, porque ela cometeu uma subversão ali mínima, mas aí ela acabou tendo a questão do divórcio e as amigas se afastando, mas ela teve que retornar àquele espaço ali de onde ela vivia sempre. E já para o final, uma outra coisa que eu queria destacar, a luz do filme muda, né? Porque aí tem a questão também da passagem do outono para o inverno, né? Uhum. E a luz começa a ficar mais fria. Se bem que também tem um outro jogo que ele faz muito, que ele faz, não sei se eu posso usar a palavra contraste, mas ao longo do filme, tu tem o outono, aquelas cores outonais fora, e dentro da casa ele usa muito luzes azuladas, né? Sim, parece neon, parece que tem luz neon na rua e está refletindo dentro de casa. Aquela coisa... Mas isso a gente observa muito, né, na obra do Todd Haynes, essa luz neon externa, né? No Carol isso fica muito claro, aquela iluminação verde proposital o tempo todo aparecendo através da luz artificial. E dá um clima todo especial as cenas, né? E essa luz azulada desse espaço doméstico frio também é muito usada no Tudo que o Sol Permite do Sirk, né? Então tem essa relação visual também, né? Então eu acho que é muito assim, quando a gente vai olhar mesmo para a vida dessas pessoas, afora é tudo perfeito. Mas dentro, mesmo que os móveis seja tudo certinho, mesmo que a roupa seja toda certinha, a vida deles é fria, né? Não tem afeto naquela vida ali. Eu pensei uma coisa a respeito, né, dessa obra em especial do Far From Heaven, mas eu acho que eu posso falar disso pensando de Far From Heaven e Carol, que é a ideia de que tem uma tríade aí, né?
que é a luz, a fotografia e o figurino. Claro, vamos colocar o cenário, porque, né, o cenário vai permitir que exista luz, fotografia e figurino. Na obra dele, é tudo assim, tipo, é um notável recurso que ele utiliza para sustentar psicologicamente os personagens. Sim. Né? Isso fica muito claro para a gente que tem um olhar um pouco mais apurado ou mais técnico, de que o Todd Haynes ele é extremamente pictórico. Né? Claro que todo filme é pictórico, estou falando o óbvio lulante, mas eu colocaria esse pictórico assim bem grifado. Ele é propositalmente pictórico, né? E eu acho que ainda dá para pensar no Todd Haynes, e aí eu vou usar um outro termo que hoje pode ser discutível, ele é canônico, sabe? Ele tem um cânone próprio nesses filmes de época, né? Eu conheço mais, então, Far From Heaven, Carol, Velvet Goldmine, também é um filme de época, né? Lá do final dos 60, início dos 70, mas, assim, tem um cânone estético do Todd Haynes que ele utiliza muito bem. É como tu pegar uma pintura de Rafael e dizer, bom, isso aqui é Rafael por causa dessa luz, dessa sombra, desse chiaroscuro de Caravaggio, ou a pincelada do Da Vinci, ou qualquer coisa do jeito. Eu consigo hoje olhar por uma cena recortada do Todd Haynes e achar que aquilo é dele mesmo. Ele tem uma marca autoral. Mas eu recomendo assistir Mal do Século da com a Julianne Moore, porque o filme é branco. Aí os interiores é branco, parece um hospital a casa dela. E é muito interessante, assim, porque tu vê que tem uma proposta temática que se dialoga entre todos, olha, grande parte dos filmes dele, mas ele trabalha o visual, por mais que as questões dialoguem, cada filme é diferente, né? É como a gente destacou a questão do blur que aparece no Carol, que já não é essa imagem límpida mas ele tem a marca autoral continua. Não, eu acho que a gente poderia usar a palavra autor, eu acho. Né? Mas é como um pintor de muitos recursos, entendeu? Ele vai ter fases, ele vai voltar a um tipo de plástica, né, a um recurso plástico que eu acho que assim, tipo, eu vejo na obra dele grandes recursos plásticos. Todo filme tem recursos plásticos, sim. Qualquer coisa que a gente gravar vai ter estética e vai ter recurso plástico. Mas na obra dele isso ganha uma força, porque ele também, assim, além de ser um excelente no que faz, ele está muito bem assessorado, né, por uma maravilhosa figurinista e por um diretor de fotografia fantástico, né? E cenógrafo e tudo, e todo mundo que está no entorno dele, porque o elenco também é pictórico. Com certeza, com certeza. Né? A figura da Cate Blanchett em Carol, ela evoca aquilo que existiu de mais belo em Hollywood na década de 40 e 50. Sim. Ela consegue, claro, a Cate Blanchett tem um physique de rôle, ela tem um tipo que é adequado para aquele gênero de papel, né? E ela acaba sendo assim, uma visão paradisíaca olhar para ela. E eu estava lendo um artigo para poder falar um pouco sobre o filme, é o chique como resistência. Que ótimo, gostei. A elegância, a força da elegância, porque, né, a pessoa vai passar por horrores e ela não vai perder o prumo, né, que é a aparência, que é a constituição, que a aparência não é só a roupa, a aparência é a postura física, é o tom de voz, todo para mim, Carol é um filme extremamente maneirista, né? Ele tem um maneirismo todo próprio, que é a luz, que é a granulidade da película, que é a coreografia dos gestos, a tonalidade das vozes. Praticamente não tem grito no filme. É um filme silencioso. Agora tem uma diferença, escutando o Rafael falando agora sobre a personagem da Carol, tem uma diferença muito, eu diria, abissal entre
As duas personagens, a da Julianne Moore e a da Uhum. Carol. Porque a Julianne Moore também se mantém, né, elegante, mas é algo frio, distanciado, sem vida. É algo como assim, se ela tivesse a obrigação de manter uma aparência. Já o personagem da Carol, não, Tanto que ela incorpora essa tem elegância, né? um elemento que eu acho muito interessante do filme, porque a cor vermelha é muito atribuída a Carol no filme, né? E no momento que tanto que a Therese começa a usar vermelho, no momento que ela faz a mala para viagem com a Carol, que ela bota, ele foca nela botando um pullover vermelho na mala. Mas quando a Carol é descoberta pelo marido, né, naquela cena do hotel, o vermelho some nela. Então ela está passando por uma crise. Ela já não usa mais o batom vermelho, as unhas. Tem uma cena que foca nela ligando o telefone sem a pintura do esmalte. Uhum. No início do filme tem um foco na mão dela com esmalte vermelho. E ela vai retomar isso no momento em que ela sai daquela audiência. Ou eu não lembro se ela vai na audiência já com o esmalte e no caso... Então, essa questão de como esses elementos são utilizados para nos falar da questão psicológica da personagem, né? E no caso, a Therese começa a usar vermelho também. Sim. Porque aí a gente tem a questão ali, que eu acho que fica muito interessante de ser observada, tem uma troca de frases ali, entre a Carol e a Therese, que é uma questão de discipulado, é a mulher mais velha que já se libertou, né, das suas amarras, apesar dela continuar tendo problemas, e daquela menina que está numa descoberta, né? Então, aí tem alguma frase que agora eu não me recordo como é, mas quando elas se reencontram, a Carol faz algum comentário sobre a aparência, tipo, sim, daquela mulher que ela havia se tornado. Então, a Therese tinha deixado de ser aquela menina de cachecol e de boininha xadrez, né? E estava vestida, então, de uma maneira muito elegante para poder atravessar aquele salão, que é a cena final do filme, né? E que eu acho... que é maravilhosa. Eu sou falar sobre Carol, eu podia fazer só um podcast só sobre Carol, assim, de várias horas. Ai, vamos fazer. Eu não sei se vocês têm, quer dizer, teríamos muitas coisas a destacar aqui. Eu acho que de Carol, essa frase que me ficou, assim, desse artigo que eu li, que é o chique como resistência, ou a força da elegância, né? Mas eu acho que é uma obra que ela transcende pela complexidade das cores, das tonalidades, dos matizes, tem toda essa coreografia de gesto, de voz, né? O trabalho vocal das atrizes. Então, assim, tipo, são as mãos que têm uma coreografia, é o toque que tem uma coreografia, o distanciamento entre os personagens, ele é muito ponderado para colocar realmente para quem está assistindo a distância entre uma coisa e outra, né? O olhar, né? Tem uma questão com o olhar ali. Jogo de mise-en-scène tão complexo e tão elaborado que realmente, eu digo, é um filme que merece ser discutido longamente. Com certeza. Acho que os nossos ouvintes já tiveram aqui várias dicas de vários filmes. Antes da gente encerrar, Tatiana, tu lembra dos filmes que são, ou Rafael, dos filmes que são citados? Eu tenho aqui em inglês, eu não anotei em português. Carol tem uma citação ao Sunset Boulevard, ao Crepúsculo dos Deuses, né? Em que Tem aquele uma também. da Therese tá, que eles vão assistir ali, e ele diz que já é a sexta vez que ele assiste porque ele quer capturar a ambiguidade ou a identidade dos personagens. Então tem um estalo dentro do filme do Carol em relação ao Crepúsculo dos Deuses.
No Longe Não, do mas tem um outro Paraíso. também, uma referência no Carol, que é bem importante, que é o filme do David Lean, que é o Brief Encounter. Eu acho que em português é Desencanto, eu não lembro. Que é um filme que ele faz citações diretas a cenas do Brief Encounter. Ah, tá. Então, só que no Brief Encounter já é um filme de desesperança. É realmente eles se encontram num espaço de passagem, mas é passageiro. Passagem. Porque não tem como se efetivar a relação dos dois, no caso. E a cena aquela do toque no ombro tem igual. Ele replica, é igual. Tá. Eu, inclusive, nas notas, eu vou botar um vídeo sobre Carol e Hopper. E, de repente, eu vou ver se acho alguma outra coisa aqui. Não, mas eu achei interessante aqui, antes de finalizarmos, citar os filmes que aparecem anunciados no Cine Hits do Longe do Paraíso. O Três Faces de Eva, né, Rafael? Três Faces de Eva é o que eu me lembro. É que eu anotei em inglês Miracle in the Rain, Hilda Crane e The Bold and the Brave. São os 4 filmes que aparecem na fachada do Cinema Hits. O que me chamou a atenção de imediato foi As Três Faces de Eva, e aí depois a gente falou, né, sobre isso. Acho que dá para colocar nas notas, né? Exato. E aí fica a recomendação para aqueles nossos ouvintes que gostarem de cinema para irem atrás e conhecer essas obras. Eu acho fundamental essas citações nos remetem a outros diretores, né? Outras relações possíveis. Além dos que eu citei no início. Sim, né? com certeza. Além dos que E no início. eu acho assim, tipo, para mim foram 2 experiências fantásticas ver esses filmes, né? Rever Carol agora para mim foi muito mais profundo e muito mais potente, porque claro, eu estava pensando em outras coisas e são tantas ideias, né, que vão vindo, aquela atmosfera sempre embaçada, né, o ver através das vidraças, né? Isso é muito roqueriano. E aí foi ficando muito claro que eu estou induzido pelo nosso motivo, né? Claro. E então eu parei o filme diversas vezes e fiquei assim, tipo, nossa, olha, é um filme assim que cada frame dele, né? Cada parada que tu pode dar, ele se constitui num quadro muito rico. Não tem cena vazia, e se existe vazio, esse vazio ele é muito denso. Se ele existe, ele tem um sentido comunica, dentro. né? Exatamente, ele comunica. Mas Agora, uma coisa que a gente percebe em Carol é que não tem solaridade, né? Não tem nada solar. não. São assim, Pelo inverno, pouquíssimas cenas de um céu azul. O resto do filme ele é todo a meia luz ou é aquela luz invernal. Que eu acho que como se passa no Natal, no Novo, né, principalmente, né, então pega inverno, aí eu acho que também, porque realmente é outra cor o filme, né, mas o que eu ia, do Longe do Paraíso, mas o que eu ia comentar é que o Carol, ele traz uma referência de um fotógrafo de rua do período, que é o Saul Leiter, que ele tem muitas fotos de vidraças com esse efeito de blur. Então, ele traz essa referência visual pro Carol, que aí a gente vê como são filmes bem diferentes visualmente, né? E eu acho que tem um pouco de referência também da Vivian Maier também, né? A Vivian Maier tem também. Ele pega alguns, o Saul Leiter, a Vivian Maier e outros fotógrafos do período. Eu acho que assim é obrigatório para quem gosta de cinema e quem gosta de arte, principalmente, independente de amar ou não o cinema, porque é um filme, ambos filmes para mim são experiências que realmente vão ao encontro daquilo que eu entendo por belo, ainda que o belo seja totalmente discutível, né? Mas como a gente falou um pouco de cânone e tal, eu acho que assim, tipo, é uma experiência de beleza muito forte. Não, particularmente, eu gosto muito do Todd Haynes.
primeiro filme que eu assisti dele foi o Velvet Goldmine. Velvet Goldmine. Acho que a Tati acabou assistindo ele. Assisti em VHS, foi o primeiro filme que eu vi dele. Por mim, Eu vi Velvet Goldmine assim, em looping. eu não revi, eu preciso rever esse filme. Eu vi uma vez. E a trilha sonora do filme, né? É fantástico, né? Mas Todd Haynes, eu acho Ele é um dos meus diretores favoritos, assim, eu acho. Eu acho que ele se tornou um dos meus diretores favoritos. E aqui eu acho que esse episódio em especial tem uma série de recomendações para aqueles que curtem cinema, que curtem arte. Vamos colocar tudo nas referências, inclusive podemos colocar alguma referência a Vivian Maier, a esse outro fotógrafo, né? Que aí é bem no nosso objetivo, né? São diferentes abordagens acerca das imagens, né? Imagens que nascem a partir do exercício de diferentes linguagens, a linguagem pictórica, a linguagem fotográfica e a linguagem cinematográfica. Eu sinceramente, eu olhei esses filmes muito mais pela estética da superfície do que realmente me deixei levar pelas histórias em si, pelas tramas. Mas, obviamente, quem for assistir vai se levar por ambas as questões. Principalmente a primeira vez que a gente assiste, geralmente somos conduzidos pela história, né? Ontem mesmo parei várias vezes o filme para poder fotografar os frames, porque é fantástico, né? Então, acho que era isso. Acho que o episódio rendeu uma bela discussão. Pessoal, muito obrigada pela audiência que está crescendo. Nós ficamos felizes. Daqui a um tempo nós teremos umas férias, mas antes disso vamos ter outro. Antes das férias teremos outro episódio. Obrigadão pela audiência. Fiquem bem, cuidem-se, porque o vírus ronda por aí. Tchau, pessoal.